E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso, vestibulares e também para militar e Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. Nós estamos aí, pessoal, para o resumão, né? O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem o 3291650267. O resumão PM Alagoas. Lembrando que aqui do lado está escrito Resumo PM Alagoas, edital 2017. Professor, por favor, me explique o que está acontecendo. Pessoal, essas aulas todas para cima aí que eu tinha gravado já, que você estava assistindo, é sobre o edital anterior, beleza? Só que saiu um novo edital de 2017 para a Polícia Militar de Alagoas, né? E com esse edital apareceu algumas coisinhas, né? Que o pessoal ficou em dúvida. Professor, as aulas servem ou não servem? Pessoal, quero aqui avisar. Todas essas aulas aqui em cima na playlist de resumo PM Alagoas, elas servem para o seu edital, beleza? Todas elas, isso mesmo, servem e muito. Só tô gravando aulas novas, beleza, pessoal? Que eu ainda não tinha gravado e algumas coisas ainda novas relacionadas ao seu edital, beleza? Mas tudo que vai estar aqui nessa playlist resumo PM Alagoas serve sim para o seu concurso, beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre iluminismo. Professor, você não tinha gravado aula sobre iluminismo? Não. Iluminismo. Pessoal, nós temos que falar do iluminismo do século XVIII, ou até mesmo um pouco antes, do século XVII. Um período que você vai ter grandes transformações no mundo, principalmente na Europa, com novos pensamentos, principalmente as ideias iluministas. Pessoal, o que nós temos que entender? Professor, você falou sobre renascimento. Sim. O que aconteceu depois da Idade Média? Aquilo já foi mudança. Sim, foi mudança, sim. Mas mudanças artísticas, mudanças culturais. Aqui no iluminismo, nós vamos ter mudanças mais profundas, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas. Não é assim mudanças, mas críticas. Ou seja, professor, o que você quer dizer com isso? Sobre iluminismo e renascimento? Ou seja, pessoal, o renascimento foi uma mudança, sim. Só que o iluminismo vai ser o checkmate no chamado Antigo Regime. Antigo regime esse que você tem as ideias do absolutismo, o rei com plenos poderes, o mercantilismo, a atividade econômica, o Estado na intervenção da economia e até mesmo em relações sociais de diferenças. O iluminismo será a crítica de tudo isso. O iluminismo, pessoal, será um dos principais fatores para as principais revoluções. Exemplo, Revolução Francesa. Exemplo, Inconfidência Mineira. Professor, Inconfidência Mineira tem 10 iluministas? Sim, são críticas ao antigo regime. Beleza, galera? Ok. Pessoal, o que nós temos que entender? A burguesia vai estar à frente desse iluminismo. São mudanças, são ideais que são empregados por uma elite que tem poder, aquela mesma elite que lá atrás do feudalismo apoiou os reis a centralizar o poder nas mãos dele. Porque no feudalismo você tinha aquela ideia de você não ter uma ideia de monetarização, uma ideia de um dinheiro único no Estado. Você tinha diversas regiões com diversas moedas, né? Impostos em diversas regiões. A burguesia vai apoiar esses reis a subir ao poder, dando apoio,
para ele centralizar o poder nas mãos desse rei e esse rei unificar tudo. Os impostos, o dinheiro. Mas só que, ao passar do tempo, esse rei será um empecilho, será uma pedra no caminho dessa burguesia. E essa burguesia vai fazer o quê? Aquela que apoiou vai fazer novas revoltas, revoluções para derrubar esses absolutismos. Lembrando que revoltas, ideias burguesas, revoluções burguesas derrubam absolutismo. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa são grandes exemplos. Beleza, pessoal? Esse iluminismo vai nascer aonde? Principalmente na França. E é crítica ao antigo regime. Críticas essas ao quê? Ao mercantilismo, a ideia da intervenção do Estado, o Estado que faz tudo, a ideia do metalismo, né? O absolutismo, a concentração do poder na mão dos reis, né? E entre outras coisas. Será a crítica ao ser chamado antigo regime, ao antigo regime absolutista. E quais são as características desse iluminismo? Pessoal, você deve estar assustado, professor, você está elétrico. Sim, porque é muito interessante, eu gosto muito de passar essa aula para vocês serem aprovados na sua prova. Ainda bem, teve a prova aí pouco tempo, hoje, se eu não me engano, é dia 12, né? No calendário ele está errado, mas eu, se eu não me engano, hoje é dia 12. Hoje é dia 12, El? Oi, El? Hoje é dia 12 de... Hã? Hoje é dia 12. Tava fora aí um pouco do calendário. Dia 12 de agosto. Semana passada teve a prova da PM Bahia. O pessoal que assistiu nossas aulas, ainda bem, graças a Deus. O quê? Disseram que foram aprovados, né? No caso aí foram aprovados no sentido do quê? Na parte de história. Porque assistiram nossas aulas e gabaritaram. Valeu, pessoal. Isso aí é para vocês. Então isso me dá muito ânimo, muita energia para dar essa aula para vocês. As características do iluminismo. A razão é uma das principais. Pessoal, tudo que será explicado a partir de agora terá a ideia do quê? Da razão. A ideia de quê? Das experiências, da ciência, da experiência matemática, da explicação do universo. Então você vai ter tudo isso. Beleza, pessoal? Outra característica, o empirismo. Isso mesmo, a experiência, né? A ideia de você experimentar aquilo que seja novo. John Locke, grande percursor, da tábula rasa, onde ele diz o quê? Que uma pessoa nasce como se fosse uma folha de papel. E com o passar do tempo, ele vai adquirindo conhecimento através de suas experiências. E é muito interessante, por quê? John Locke, como Descartes, são chamados pré-iluministas. Vão vir o quê? Antes do século XVIII, lá ainda no século XVII. Vão começar a difundir essas ideias e vão ser os principais que vão ser seguidos por outros do século XVIII, como Voltaire, Rousseau, né? Diderot e entre outros. Beleza? Montesquieu. Então você vai ter vários seguidores de Locke, Descartes e entre outros. Descartes, como por exemplo, vai criar a chamada escola racionalista, ou seja, o logo penso, logo existo. Ou seja, a ideia de que a razão está acima, ou seja, a ideia da dúvida. Beleza, pessoal? Outra característica, as leis naturais. Leis naturais que vão reger, vão explicar o mundo. Como, por exemplo, a oferta e a procura, uma lei capitalista que não foi criada, é uma lei natural. A lei da gravidade de Isaac Newton, né, compreendeu o universo que através da maneira exata, através do que? Da matemática. Beleza, pessoal? Então são leis naturais que não foram criadas, elas existem e que, no caso, foram, nesse caso, são aceitas. Beleza? A liberdade de expressão, com a ideia de Voltaire, né? A política também
A ideia de que a crítica ao que é o absolutismo. Ou seja, a ideia de Montesquieu, a divisão entre os três poderes, e nenhum desses poderes é acima de outro poder. Nenhum está acima do outro. Ou seja, nós temos uma igualdade, uma harmonia entre esses poderes. Então é a crítica ao absolutismo, a centralização do poder na mão do rei. A religiosa, a liberdade religiosa, ou seja, a criação do Estado laico, não quer dizer que o iluminista é um pouco assim, vamos dizer, ateu. Né? É uma ideia anticlerical, mas sim o quê? Na tendência que você não tem críticas à intolerância religiosa, perseguições, né? A ideia da intervenção política da religião em situações que são meramente políticas, tranquilo? Ou seja, o que nós temos a dizer aqui é que Deus existe, só que algumas explicações são dadas pela razão. Ok? Liberdade econômica. Uma crítica ao quê? Ao mercantilismo, que é a intervenção do Estado na economia. O mercantilismo é isso, o Estado intervém na economia. É forte a intervenção. E a liberdade econômica será uma dessas críticas. Como, por exemplo, Adam Smith, como que a definição científica da liberdade, do liberalismo econômico. Ou seja, a livre concorrência. Não se precisa da intervenção. Aqueles que serão melhores vão se sobressair dentro da economia. O Estado mínimo, ou seja, a mínima intervenção possível do Estado na economia. A ideia da mão invisível. Ok? E outra característica é o enciclopedismo, né, com Diderot, né, onde nós temos o quê? O acúmulo, né, a reunião de todo o pensamento, do conhecimento daquele momento. E aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Vai se dizer que é polêmico, que a principal fonte de conhecimento não é mais a Bíblia, lá dentro da Idade Média, mas sim o que? A enciclopédia, porque ela é, nesse caso, a movida pelas experiências, pela razão. Beleza? E os déspotas esclarecidos. Déspotas esclarecidos são o quê? São reis que, com as revoluções que nós vamos ter, porque você quer mudanças, quer destruir, quer derrubar o antigo regime, vários reis vão cair, exemplo, Revolução Francesa, só que alguns reis vão se modernizar, vão tentar se sustentar no poder, como? Continuar no poder com suas regalias, só que atendendo algumas ideias iluministas. Ou seja, ele quer continuar no poder, só que ele vai atender algumas ideias iluministas, vai tentar modernizar o país. São os chamados déspotas esclarecidos, ou também chamados de reis iluminados. Nada mais, o iluminismo. Exemplo, Pombal no Brasil, em Portugal. Uma tentativa de modernizar a corte de Dom José. Tranquilo, pessoal? E a ideia dos fisiocratas? Diferente da liberdade econômica de Adam Smith, né, que a economia é a principal fonte aí de riqueza e tudo mais, os fisiocratas vão falar que o quê? A principal fonte de riqueza vem da onde? Da terra. Turgot, um dos seus caras. Ou seja, também é uma crítica ao mercantilismo. Por quê? No mercantilismo você vê o que? A principal fonte de riqueza está nos metais preciosos. Os fisiocratas serão o quê? Na terra. Mas a principal ideia será do Adam Smith, a liberdade econômica. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando que nosso canal Stisat, você tem várias playlists, né? Aonde você está aqui, aonde, resumão, PM Alagoas. Mas você que é do PM Alagoas, professor, eu quero uma aula mais completa sobre iluminismo. Está aqui na playlist de História Geral. Porque essas três playlists aqui, pessoal, História Geral, História da América e História do Brasil, são super completas mesmo. Além da playlist também de Pulo do Gato. Beleza, pessoal? Só um adendo aqui que eu estava esquecendo. Rousseau também vai ser um grande
iluminista, um pensador naquele momento. Só que diferente dos outros, Rousseau vai ser um cara mais radical. Por quê? A ideia seria o quê? Se o negócio não fosse atendido, a vontade do povo teria que prevalecer. Ou seja, a ideia de que se o cara virasse um tirano, ele poderia ser destituído, ser tirado do poder. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e valeu!